Fala, gente, graça e paz em Jesus a todos, amém? Aqui organizando aqui, ajeitando aqui, tentando posicionar a câmera, né? E já deu um foco aí no quadro. Estamos chegando aqui em nossa terceira aula de Teologia Sistemática 3, amém? Então, para constar, é a terceira aula, ok? E nosso vídeo aqui é a primeira parte. Para ficar legal, né, eu esqueci de escrever no quadro aqui Teologia Sistemática 3. Mas já sabemos qual é a matéria. O que acontece, irmãos? Dentro da Teologia Sistemática 3, nós abordamos a Cristologia e a Teontologia, que é a teontologia, a doutrina do ser de Deus, a doutrina sobre Deus. E a cristologia, a doutrina sobre Jesus. Então vamos lá. Hoje eu botei aqui no quadro, dentro da teontologia, sobre a natureza de Deus, né? Tentando fazer comparação com as questões humanas, com a natureza de fulano. Não, fulano é natural de São Pedro da Aldeia, de Carapebus, de Duque de Caxias, entendeu? De outras cidades. Então, cada um tem a sua natureza. Mas estamos falando da natureza de Deus, entendeu? Para tentarmos entender a divindade. E nós começamos a entender a divindade nesse ponto 1, no conceito bíblico sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus. E o que acontece? Eu botei aqui no quadro uma parte do Catecismo de Westminster, aonde fala sobre Deus. Então o Catecismo de Westminster fala o seguinte: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quando se fala catecismo assim, é um termo usado desde tempos antigos. Não estão falando de um catecismo ou um credo dentro da área do catolicismo. Nós estamos falando de algo dentro da área do protestantismo. O protestantismo é de onde deriva-se hoje o que nós conhecemos como evangélico. Certo? Então, o Catecismo de Westminster. Escrevi aqui em verdinho. Então, ponto 1, conceito bíblico, os nomes de Deus. Para você entender Deus, é importante conhecer os nomes de Deus. Então, vamos lá. A letra A aqui, nós vemos o nome Elohim. Deus. Né? E isso aí já ensinei em aulas anteriores, mas vamos lá, faz parte da nossa matéria. O nome Elohim é o plural de Elohá. Significa Deus. E o abreviativo de Elohim é o nome El. Nome El. Interessante, o nome Elohim significa Deus, só que no plural. Lá no início, no primeiro versículo da Bíblia, está escrito assim: Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus. Está no plural, deuses, né? Ou seja, mais de uma pessoa, certo? Bereshit bara Elohim,
No princípio criou Deus. Aí vem os céus e a terra. At, Shamarim, Veet, Aretz. Né? Os céus e a terra. Então, Elohim. O nome Elohim é usado várias vezes nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. É um nome hebraico. Certo? Estão tratando aqui só de nomes hebraicos. Então, vamos embora. Jeová. O nome Jeová significa Senhor ou Deus. Vem do tetagrama, que normalmente o tetagrama ele é impronunciável. Os escribas chamados massoretas da cidade de Massorá acrescentaram os sinais vocálicos. Acrescentaram os sinais vocálicos, ou os acentos, ou as vogais. Então, podemos, com esses acréscimos de sinais vocálicos, fazer a pronúncia Iavé. Então, Iavé, o diminutivo de Iavé é Iá. Iá. Então, Jeová deriva de Iavé e o diminutivo é Iá. Elohim deriva de Elohá e o diminutivo é El. Perdão. Nós temos vários personagens bíblicos, né, nomes bíblicos com o diminutivo El. Daniel, Ezequiel, Samuel e assim em diante. Existem vários. Assim como nós temos vários personagens bíblicos também com o nome da divindade, que estou falando o nome de Deus, com o diminutivo Iá. Jeremias Iá, Malaque Iá, Miqué Iá. Então existem vários personagens bíblicos, profetas, vários com o nome, a palavra Iá no hebraico, no final dos seus nomes. Amém? Para a gente entender. Aí é bom a gente pegar o significado de cada nome bíblico com essas terminações e sempre vai ter um apontamento para o Senhor, para Deus, no seu significado. Amém? Estamos só conversando. Amém? Não é briga. Com relação a Jeová e Yahvé, nós temos várias construções dentro da palavra de Deus. Eu vou estar olhando aqui também aqui para o monitor aqui onde eu abri aqui a Bíblia, e é o que eu botei aqui no quadro aqui, né? O primeiro nome que eu botei foi Jeová Rafá, significa o Senhor. Aí lá em Êxodo 15, 26, fala assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor que te sara. Então, a construção bíblica ali no hebraico é Jeová Rafá. Nós botamos aqui no quadro aqui, o Senhor que cura.
Amém? É importante para nós entendermos e conhecermos vamos falar assim, a natureza de Deus. Outro nome que nós botamos no quadro aqui, Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Aí eu botei aqui Êxodo 17, 8 ao 15, entendeu? E eu botei aqui somente uma palavra aqui de Moisés no versículo 15, que fala assim: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Amém? O Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. O outro nome que eu botei aqui, Jeová Shalom. O nome Shalom já é muito conhecido por nós, ainda mais dentro da questão dos judeus messiânicos. Esse messianismo, a questão judaizante no ambiente evangélico fez com que algumas palavras fossem conhecidas mais aprofundamente ou mais disseminadas no ambiente evangélico ou protestante. Então, Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, ou o Senhor é nossa paz. Em Juízes 6, 24, fala o seguinte: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, é Shalom. E ainda, até o dia de hoje, está ali, ou está em Ofra dos Abiezritas. É interessante, só para lembrar, isso aí foi ensinado em aula, mas de repente não em todos os núcleos, né? O nome Salomão, vem de Shalom, né? Então temos o nome paz na construção do nome Salomão, né? Que foi filho de Davi. Amém? Depois a gente continua. Vamos lá. Um outro nome que eu botei aqui, Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. Raá. Essa construção, um salmo muito conhecido, é o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Raá. Amém? E nada me faltará. Não vai faltar nada. Estamos vendo aqui, entendendo a natureza de Deus através dos seus nomes. Continuando, irmãos, continuando. O outro nome que eu botei aqui foi Jeová Tsidkenu. Alguns leem Tsidkenu, né? O Senhor nossa justiça. Jeremias 26, 3. Diz assim: nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. O Senhor, nossa justiça. Jeová Tsidkenu. Amém? Jeremias 23, 6. Vamos lá. Outro nome que eu botei aqui, também um nome bem conhecido
pelo menos o seu significado no meio evangélico, Jeová Jiré, alguns chamam Jiré, Jeová Jiré, o Senhor que provê. Foi a colocação que em Gênesis 22, 14, né? Abraão, ele expôs ali, falou para Isaque, seu filho. Estava Abraão caminhando, levando Isaque para ser sacrificado a Deus, conforme orientação divina. Então, o que aconteceu? Isaque olhou para seu pai Abraão e falou o seguinte: pai, eis aqui a lenha, e eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí, Abraão olhou para Isaque e falou: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. A passagem aqui de Gênesis 22, 14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que é Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, o dia que foi escrito o livro, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Vamos continuar. Amém? Um outro nome que eu botei aqui foi Jeová Chamar. Jeová Chamar. Jeová Chamar, no hebraico, significa o Senhor está ali. Algum outro significado significa o Senhor presente está. Jeová Chamar. A passagem aqui é de Ezequiel 48, 35. Diz assim: 18.000 canas por medidas, né? Terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Ou seja, o Senhor está no ambiente. O Senhor presente está. Jeová Chamar, no hebraico. Amém? Que bênção! Que bênção! Também eu botei aqui no quadro o diminutivo de Elohim, que é o El. O diminutivo de Elohim, o El. Aí eu botei aqui El Elyon. El Elyon. Botei a passagem de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. El Elyon significa o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Amém? E o versículo fala o seguinte: e Melquisedeque, a passagem bíblica, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o. Abençoou quem? Abraão, quando Abraão voltava da guerra com os reis. E disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, pelo El Elyon, que entregou, o possuidor dos céus e da terra. Aí vem o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Olha que coisa maravilhosa. Amém? Temos aqui o nome El Shaddai. El Shaddai, normalmente nós traduzimos simplesmente por o Deus Todo-Poderoso, né? Mas o significado no hebraico significa o Deus que é suficiente para suprir a necessidade do seu povo. Amém? El Shaddai. O Deus que é suficiente para suprir a necessidade do seu povo. E a passagem bíblica que nós botamos aqui foi Êxodo 6:3. Êxodo 6:3 fala o seguinte: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Né? É bom ler o texto e o contexto, nós estamos só lendo versículos em particular, para entendermos a colocação e o significado dos nomes dessa raiz hebraica, né, dessa base hebraica, vamos assim falar, para o conceito sobre a natureza de Deus, que é o que nós estamos verificando aqui. O outro nome que nós botamos aqui é Eolam. Eolam significa o eterno Deus ou o Deus eterno. Em Gênesis 21:33 fala assim: e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, El-Olam, o eterno Deus. Amém? Que bênção! Um outro nome muito conhecido por nós no hebraico, né? O nome Adonai. Opa! Eu não botei o Adonai aqui, eu vou ter que dar o segmento na próxima aula. Amém? Então, vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, que o Senhor abençoe a todos. Estamos já de voltando, tá? Graça e paz em Jesus a todos. Amém.